Você já se sentiu invisível? Já passou por momentos onde parecia que ninguém se importava se você existia ou não? Eu sei como é essa dor. Sei o que é sentir que o mundo virou as costas quando você mais precisava. Mas também sei que existe esperança, e a história que vou contar hoje vai provar que às vezes os anjos aparecem justamente quando achamos que estamos completamente sozinhos. O vento frio da madrugada cortava o rosto de Rafael enquanto dirigia pela avenida deserta. A chuva começava a cair, leve no começo, depois cada vez mais forte, como se o céu quisesse limpar todas as mentiras que ele havia escutado durante o dia inteiro. Rafael Montenegro tinha 45 anos e um império construído com as próprias mãos. Dono de uma das maiores redes de restaurantes do país, ele era o tipo de homem que todo mundo queria conhecer, mas ninguém realmente conhecia de verdade. A solidão tinha se tornado sua companhia mais fiel, especialmente depois que percebeu que as pessoas só se aproximavam dele por interesse. Aquela noite tinha sido particularmente difícil. Mais uma reunião de negócios onde descobriu que um dos seus sócios estava desviando dinheiro. Mais uma traição. Mais uma decepção. Rafael estava cansado de confiar e ser enganado, cansado de acreditar em pessoas que só enxergavam nele uma carteira ambulante. O carro importado deslizava suavemente pela pista molhada, enquanto ele pensava em como a vida tinha se tornado vazia, apesar de toda a riqueza que acumulou. A mansão ficava no bairro mais caro da cidade, um casarão enorme que mais parecia um museu do que um lar. Quando o portão automático começou a se abrir, Rafael reduziu a velocidade por instinto, pronto para entrar e se trancar naquele silêncio gelado que o esperava todas as noites. Foi quando viu as duas figuras encostadas no muro lateral, tentando se proteger debaixo de uma marquise velha que mal oferecia abrigo contra a tempestade que desabava. Eram dois idosos abraçados, molhados da cabeça aos pés, tremendo de frio. Ao lado deles havia duas malas antigas de tecido rasgado, daquelas que contam histórias de viagens e mudanças forçadas. Rafael parou o carro ali mesmo, motor ligado, olhando aquela cena que parecia ter saído de algum filme triste. O homem idoso tinha cabelos completamente brancos e segurava a mulher com uma delicadeza que tocou algo profundo no peito de Rafael. Ela tossia baixinho, o corpo frágil tremendo contra o dele. A primeira reação de Rafael foi acelerar e seguir em frente. Não era responsabilidade dele resolver a vida de todo mundo. A cidade estava cheia de gente precisando de ajuda, e ele não podia salvar todos. Além disso, nos últimos meses havia aprendido da pior forma possível que não dá para confiar em ninguém. Mas alguma coisa naquela cena o prendeu ali. Talvez fosse a forma como aqueles dois se agarravam um no outro, como se fossem tudo que restava no mundo inteiro. Talvez fosse o cansaço de viver cercado de luxo, mas completamente sozinho. Rafael ficou ali parado por alguns minutos que pareceram horas. O limpador de para-brisa trabalhando freneticamente, a chuva batendo no vidro como se pedisse uma decisão. O homem idoso levantou os olhos e encontrou o olhar de Rafael através do vidro molhado. Mesmo com a distância e a chuva, era possível ver uma dignidade naquele rosto marcado pelo tempo, uma força silenciosa que falava mais alto que qualquer palavra. Rafael sentiu algo se mexer dentro dele, uma memória antiga tentando vir à tona, um sentimento que tinha certeza de ter enterrado há muito tempo. Não é problema meu, ele murmurou para si mesmo, mas os dedos que seguravam o volante não obedeceram quando tentou acelerar. A mulher idosa começou a tossir mais forte, e aquele som quebrou completamente a resistência de Rafael. Desligou o motor, pegou o guarda-chuva do banco traseiro e saiu na chuva. Cada passo em direção aos idosos parecia pesado, como se estivesse caminhando contra toda a frieza que havia construído ao redor do coração nos últimos anos. Boa noite, Rafael disse, precisando gritar por causa do barulho da chuva. Vocês estão bem aí? O homem idoso se levantou com dificuldade, colocando-se instintivamente entre Rafael e a mulher, como se mesmo naquela situação de vulnerabilidade total, ainda tivesse forças para protegê-la. Estamos sim, senhor. Só esperando a chuva passar um pouco. Passar para ir aonde? Para algum lugar coberto. A resposta veio com uma voz tão cansada que Rafael sentiu o peito apertar. Vocês têm para onde ir? Rafael perguntou, já sabendo a resposta pelo jeito como eles baixaram os olhos. Não, senhor. A mulher respondeu, a voz suave carregando uma tristeza antiga. Fomos despejados hoje cedo. Não conseguimos encontrar nenhum abrigo que tivesse vaga. A palavra despejados ecoou na cabeça de Rafael de uma forma estranha, despertando lembranças que preferia manter trancadas. Despejados de onde? Da casa onde moramos por 38 anos.
o homem explicou, tentando manter a voz firme mesmo tremendo de frio. As coisas ficaram difíceis depois que eu perdi meu trabalho. Não conseguimos mais pagar o aluguel. E a família de vocês? Rafael perguntou, embora uma parte dele já soubesse que não haveria uma resposta reconfortante. O silêncio que se seguiu disse tudo. A mulher apertou os lábios e mesmo com a chuva, era possível ver outras gotas escorrendo pelo rosto dela. O homem engoliu seco, como se estivesse tentando não deixar palavras amargas escaparem. Temos uma filha, ele disse finalmente, mas ela tem a vida dela. Não quisemos incomodar. Rafael conhecia bem esse tipo de resposta. Era orgulho tentando disfarçar rejeição, dignidade lutando contra a mágoa de ter sido abandonado. Como vocês se chamam? Eu sou Bernardo, o homem respondeu estendendo uma mão calejada mas firme. Esta é minha esposa, Helena. Estamos juntos há 52 anos. 52 anos. Rafael mal conseguia imaginar estar com alguém por tanto tempo. Seus próprios relacionamentos nunca duraram mais que alguns meses antes que as pessoas mostrassem que estavam mais interessadas na conta bancária dele do que nele mesmo. Rafael Montenegro. Ele se apresentou, apertando a mão de Bernardo. Olhem, vocês não podem passar a noite toda aqui na rua. É perigoso e vocês podem adoecer sério. Não se preocupe com a gente, senhor. Helena disse, tentando sorrir mesmo com os lábios tremendo de frio. Já passamos por coisas piores na vida. Essa frase atingiu Rafael como um soco. Já passamos por coisas piores. Quantas batalhas aqueles dois haviam enfrentado juntos. Quantas tempestades eles atravessaram de mãos dadas para chegarem até ali e ainda conseguirem dizer que já passaram por pior. Vocês podem ficar na minha casa esta noite. As palavras saíram da boca de Rafael antes mesmo que ele pudesse processar completamente o que estava oferecendo, só até conseguirem se organizar e encontrarem um lugar melhor. Bernardo e Helena se entreolharam com uma surpresa genuína. Era óbvio que não esperavam aquela oferta de um completo desconhecido. Senhor Rafael, Bernardo disse hesitante, o senhor nem nos conhece. Não deveria confiar assim em estranhos. Vocês parecem pessoas boas e ninguém merece dormir debaixo de chuva. Helena teve outro acesso de tosse, mais forte dessa vez, e aquilo selou completamente a decisão de Rafael. Vamos, peguem as malas de vocês. Minha casa é grande demais para uma pessoa só. Com cuidado, Bernardo ajudou Helena a se levantar e pegou as duas malas velhas. Rafael reparou como ele segurava aquelas bagagens surradas, como se carregasse tesouros inestimáveis. Os três caminharam em silêncio até a mansão, a chuva encharcando todos eles, mas cada um mergulhado em pensamentos próprios. Rafael se perguntava o que diabos estava fazendo levando dois desconhecidos para dentro de casa, enquanto Bernardo e Helena pareciam não acreditar que ainda existia bondade no mundo. Quando Rafael abriu a porta principal e acendeu as luzes do hall de entrada, foi possível ver a expressão de espanto no rosto dos dois idosos. O lugar era imenso, com pé direito altíssimo, escadaria de mármore, lustres de cristal que valiam mais que muita gente ganha em uma vida inteira. Helena segurou firme no braço de Bernardo, claramente intimidada por tanto luxo. Por favor, sintam-se à vontade, Rafael disse, embora a frase soasse estranha até para ele. Quando foi a última vez que alguém realmente se sentiu à vontade naquela casa? Nesse momento, Cristina, a governanta que trabalhava para Rafael há mais de 12 anos, apareceu no corredor com expressão de choque absoluto ao ver o patrão acompanhado de dois idosos encharcados. Senhor Rafael, ela disse tentando esconder a surpresa na voz. Aconteceu alguma coisa? Cristina, prepare o quarto de hóspedes do terceiro andar para o senhor Bernardo e dona Helena. E veja se tem roupas secas que possam servir neles. Senhor, Cristina sussurrou baixo, claramente desconfortável. O senhor tem certeza disso? Tenho. E prepare um chá quente. Eles estão gelados. Bernardo e Helena ficaram parados no hall de entrada, pingando água no piso, visivelmente sem saber como agir diante de tanto luxo. Senhor Rafael, Helena disse com a voz embargada, não sabemos como agradecer. Fazia muito tempo que ninguém olhava para a gente como se fôssemos pessoas de verdade. A frase cortou Rafael por dentro. Fazia muito tempo que ninguém olhava para eles como pessoas. Como era possível chegar a um ponto onde um simples gesto de humanidade se tornava algo raro e extraordinário? Não precisam agradecer. É o básico que qualquer ser humano deveria fazer. Não, senhor, Bernardo disse, balançando a cabeça devagar. Não é. Passamos o dia inteiro pedindo ajuda, batendo em portas, implorando por um lugar para passar a noite. O senhor foi a única pessoa que nos tratou com respeito. O peso daquelas palavras ficou flutuando no ar.
Rafael percebeu que também fazia muito tempo, desde que alguém o havia tratado com respeito verdadeiro, não aquele respeito falso que as pessoas demonstram quando querem algo em troca. Cristina voltou com toalhas macias e roupas limpas. "O quarto está pronto, senhor", ela anunciou, mas o tom deixava claro que não aprovava aquela situação. "Obrigado, Cristina. Pode descansar." Quando a governanta saiu, o silêncio voltou a dominar o ambiente. Rafael observou Bernardo ajudando Helena a subir as escadas, notando cada gesto de cuidado, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Havia amor verdadeiro ali, amor que resistiu a décadas de dificuldades. "Descansem bem", Rafael disse quando chegaram ao quarto. "Amanhã conversamos melhor sobre a situação de vocês." "Boa noite, senhor Rafael", Helena disse. "Que Deus abençoe o senhor por esse gesto de bondade." Rafael ficou parado no corredor depois que a porta se fechou, tentando entender o que havia acontecido. Em menos de uma hora, toda sua rotina tinha sido virada de cabeça para baixo por dois completos desconhecidos. Deveria estar arrependido, preocupado, questionando sua decisão impulsiva, mas não estava. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que havia feito algo que realmente importava. Do quarto, ele conseguia ouvir vozes baixas conversando. Bernardo e Helena pareciam estar tendo uma conversa íntima, falando baixinho como dois jovens apaixonados compartilhando segredos. Rafael se perguntou quando foi a última vez que teve alguém com quem pudesse conversar daquela forma, alguém que realmente se importasse com o que ele sentia e pensava. Voltou para seu próprio quarto, mas o sono não veio facilmente. Ficou pensando naqueles dois idosos, nas malas velhas que carregavam como se fossem tesouros, na forma como se olhavam depois de 52 anos juntos. Havia mais história ali do que aparentava, e alguma coisa dentro dele queria descobrir o que era. Amanhã chegou diferente naquela casa. Pela primeira vez em anos, Rafael acordou com sons que não eram apenas o silêncio habitual. Vozes baixas vinham do andar de baixo, conversas suaves que traziam uma sensação estranha de vida pulsando entre aquelas paredes frias. Desceu as escadas ainda de roupão e encontrou Bernardo e Helena sentados à mesa da cozinha tomando café preparado por Cristina. A governanta estava visivelmente tensa, servindo os idosos com movimentos rígidos e expressão fechada. "Bom dia", Rafael cumprimentou, reparando como Helena parecia melhor depois de uma noite de descanso. Seus olhos tinham um brilho que a chuva e o cansaço haviam escondido na noite anterior. "Senhor Rafael", ela sorriu de uma forma que iluminou toda a cozinha. "Não sabíamos se devíamos descer. A Cristina preparou esse café maravilhoso." Cristina pigarreou alto, deixando claro que não havia sido exatamente por vontade própria. "Senhor, preciso conversar com o senhor quando possível", ela disse com tom sério. "Depois, Cristina. Agora quero conhecer melhor nossos hóspedes." Rafael se sentou à mesa, algo que raramente fazia. Normalmente tomava café em pé, respondendo e-mails no celular, mas havia algo acolhedor naquela cena que o fez querer ficar. "Bernardo", ele disse servindo-se de café, "me conte sobre vocês. Como chegaram a essa situação?" O homem idoso trocou um olhar carregado com Helena antes de responder. "É uma história comprida, senhor Rafael. Nem sei direito por onde começar." "Comece do começo", Rafael pediu. Bernardo suspirou fundo, como se estivesse prestes a abrir uma ferida que ainda sangrava. "Eu era professor de história. Trabalhei durante 35 anos dando aula em escolas públicas de periferia. Sempre acreditei que educação era a única forma real de mudar o destino das pessoas." "Professor", Rafael repetiu impressionado. "Em escolas de periferia." "Sim. Fundei 3 bibliotecas comunitárias em favelas. Organizei grupos de estudo gratuitos. Dei aulas de reforço sem cobrar nada. Helena sempre foi minha parceira nisso. Ela era assistente social." Bernardo continuou pegando a mão da esposa. "Ajudava famílias em situação de vulnerabilidade, conseguia cestas básicas, negociava descontos em remédios, lutava por direitos. Eu sempre dizia que cada família que a gente ajudava era uma semente plantada." Helena completou com voz doce. "Via crianças saírem da miséria e conseguirem uma vida melhor." Lucas estava fascinado. Aquelas 2 pessoas haviam dedicado décadas ajudando outros e agora estavam abandonados na rua. A ironia era cruel. "O que aconteceu então? Como vocês saíram dessa vida para a situação de ontem?" "Nossa única filha", Bernardo disse, e a amargura na voz era palpável. "Camila sempre teve vergonha do que fazíamos. Dizia que éramos trouxas, que perdíamos tempo com gente que não valia a pena. Camila queria que eu desse aulas particulares para filhos de ricos." Helena explicou, e havia dor real em sua voz. "Que eu trabalhasse com famílias de classe alta ao invés de perder tempo na favela." Ela se tornou médica,
Bernardo continuou. Uma médica bem-sucedida. Casou com um empresário rico. Eles têm vergonha da gente, vergonha do nosso trabalho com pobres, vergonha da nossa simplicidade. Vergonha, Helena confirmou baixinho. Quando Camila começou a atender em clínicas particulares caras, pediu para não contarmos para ninguém que éramos os pais dela. Disse que nossa imagem prejudicava a carreira dela. O silêncio que se seguiu era pesado. Rafael sentia algo crescendo dentro do peito, uma mistura de raiva e tristeza. Anos se passaram sem muito contato. Bernardo continuou. Quando descobri que estava doente, foi quando as coisas pioraram. Doente? Rafael interrompeu preocupado. Bernardo hesitou, olhando para Helena. Tenho um problema sério nos rins. Preciso de tratamento caro, muito caro. Procuramos a Camila não para pedir dinheiro, mas para avisar que eu estava doente e queríamos estar perto da família. E ela ajudou? Rafael perguntou, embora já soubesse a resposta pelo tom da conversa. Bernardo riu com amargura. Ela disse que éramos adultos responsáveis pelas próprias escolhas. Que se tínhamos escolhido ajudar desconhecidos a vida inteira ao invés de juntar dinheiro, devíamos aceitar as consequências. E desligou o telefone na nossa cara, Helena completou, uma lágrima escorrendo. Rafael estava chocado. Desligou o telefone nos próprios pais doentes. Não foi só isso. Bernardo continuou, a voz tremendo. Ela espalhou para os conhecidos dela que a gente era gente problemática, que sempre fizemos escolhas erradas. Disse que não tinha obrigação de nos sustentar. Cristina, que ouvia tudo do canto da cozinha, parecia cada vez mais tocada pela história. Depois de perdermos a casa por não conseguir pagar o tratamento, tentamos procurar abrigos, Bernardo disse, mas estão todos lotados. Passamos 4 dias dormindo na rua antes de chegarmos aqui ontem. 4 dias na rua? Rafael mal conseguia processar. Sim, e sabe o que mais dói? Helena perguntou limpando os olhos. Não é a fome ou o frio, é saber que ajudamos centenas de famílias a conseguirem uma casa, mas nossa própria filha não consegue abrir a porta da dela para os pais. As palavras de Helena ecoaram pela cozinha como um grito silencioso. Rafael sentia algo se mexendo dentro dele. Aquelas pessoas haviam dedicado a vida ajudando outros, e agora estavam pagando o preço por terem uma filha ingrata. Posso ver as malas que trouxeram? Rafael perguntou de repente. Bernardo pareceu hesitar. Por que quer ver? Ontem percebi como vocês cuidavam delas. Parecia importante. O casal se entreolhou. Depois de alguns segundos, Bernardo assentiu. Helena pode buscar? Ela se levantou devagar e voltou minutos depois com as 2 malas velhas de tecido. Colocou sobre a mesa e abriu com cuidado, como se estivesse revelando algo sagrado. Rafael se inclinou e ficou sem palavras. As malas estavam cheias de fotografias, cartas, recortes de jornal, certificados e documentos organizados com carinho. Eram décadas de uma vida dedicada ao próximo. Essas são as famílias que ajudamos, Helena explicou mostrando centenas de fotos. Cada uma tem uma história, cada uma conseguiu sair da miséria. E essas são as turmas que formei ao longo dos anos. Bernardo apontou para outras fotos. Milhares de alunos que conseguiram estudar por causa das bibliotecas que criamos. Rafael pegou uma das cartas escrita com letra tremida. Professor Bernardo e Dona Helena, obrigado por tudo que fizeram. Hoje consegui passar no vestibular. Vou ser o primeiro da família a entrar na universidade. Recebemos centenas de cartas assim, Helena disse orgulhosa, cada uma guardada com amor. Por isso as malas são tão importantes, Bernardo explicou. São as únicas provas que temos de que nossa vida valeu a pena. Rafael sentia o peito apertado. Aquelas pessoas haviam impactado milhares de vidas e agora carregavam tudo em 2 malas velhas porque não tinham mais nada. Tem mais uma coisa, Helena disse hesitante, tirando um envelope velho do fundo da mala. Algo que talvez o senhor ache interessante. O que é? Uma carta de agradecimento que recebemos há muitos anos de uma criança que ajudamos numa situação muito difícil. Rafael pegou o envelope e viu um nome escrito em letra infantil. Quando abriu e começou a ler, suas mãos começaram a tremer. Professor Bernardo e Dona Helena, obrigado por ajudarem minha mãe quando ela estava doente, e a gente não tinha dinheiro para remédio. Vocês foram nossos anjos. Um dia vou ser rico e vou ajudar outras pessoas igual vocês. Rafael Montenegro, 9 anos. Meu Deus, Rafael sussurrou. Como vocês têm isso? Bernardo e Helena sorriram pela primeira vez desde que começaram a contar a história. Senhor Rafael, Helena disse suavemente, o destino tem jeitos estranhos de reunir as pessoas certas na hora certa. E naquele momento, Rafael compreendeu que aquele encontro na chuva não havia sido coincidência. Havia sido o universo devolvendo uma bondade que ele havia esquecido que um dia recebeu.
As mãos de Rafael tremiam segurando aquela carta amarelada que havia escrito ainda criança. As palavras infantis pareciam ganhar vida, trazendo memórias que ele havia enterrado há tanto tempo. Vocês se lembram de mim? Ele perguntou, a voz saindo mais rouca do que esperava. Como podíamos esquecer? Helena sorriu com aquela doçura maternal. Você era um menino tão determinado, cuidava da sua mãe com tanto carinho. As lembranças começaram a voltar como uma enxurrada. Rafael tinha 9 anos quando sua mãe ficou gravemente doente. Sem dinheiro para tratamento particular e com o sistema público lotado, ela estava praticamente desenganada. Foi quando Bernardo e Helena apareceram nas vidas deles. Vocês conseguiram os remédios, Rafael murmurou, lembrando. Vocês negociaram com a farmácia, conseguiram desconto, até pagaram parte do valor. Sua mãe, Mariana Montenegro, Bernardo disse com carinho. Uma mulher lutadora que nunca desistiu mesmo quando tudo parecia perdido. E você ficava ao lado dela todos os dias, Helena completou. Lia historinhas para ela, desenhava, dizia que ia ficar rico para nunca mais deixar ela passar necessidade. Lucas fechou os olhos sentindo o peito apertar. Havia bloqueado essas memórias por tanto tempo, construído muros tão altos ao redor do coração, que quase conseguiu esquecer de onde veio. Sua mãe se recuperou e você cresceu. Bernardo continuou. Vimos de longe você construindo seu império, trabalhando duro, conquistando tudo sozinho. E vocês nunca procuraram. Rafael disse, compreendendo. Nunca pediram nada em troca. Não ajudamos esperando recompensa. Helena respondeu suavemente. Ajudamos porque era o certo a fazer. Vocês salvaram minha mãe. Rafael disse, olhando diretamente nos olhos dos dois idosos. E agora estão aqui abandonados, jogados na rua pela própria filha. A vida tem voltas estranhas. Bernardo respondeu filosoficamente. Às vezes a gente planta sem saber onde vai brotar. Cristina, que havia escutado toda a conversa, finalmente se aproximou com expressão completamente alterada. Senhor Rafael, ela disse respeitosamente, tem uma mulher na porta. Diz que é médica e veio buscar os pais. O sangue de Rafael gelou. Médica? Sim, senhor. Camila Rodrigues. Diz que os senhores aqui são os pais dela e que estão causando constrangimento público para a família. Bernardo e Helena empalideceram instantaneamente. O medo se estampou nos rostos de uma forma que cortou o coração de Rafael. Ela veio nos buscar? Helena perguntou com voz trêmula. Depois de nos abandonar? Não para levar vocês para casa, Cristina disse constrangida. Ouvi ela falando no celular, algo sobre uma clínica psiquiátrica para idosos. Uma clínica psiquiátrica? Rafael explodiu. Ela quer internar os próprios pais? Bernardo se levantou devagar, com aquela dignidade de quem já havia enfrentado muitas batalhas. Vamos falar com ela, não queremos causar problemas para você, Rafael. Não vão a lugar nenhum, Rafael disse com firmeza. Esta é minha casa, e vocês são meus convidados. Caminharam até a entrada onde Camila Rodrigues esperava impaciente. Era uma mulher na faixa dos 40 anos, terninho caro, bolsa de marca, aquele ar de superioridade que algumas pessoas confundem com sucesso. Ao lado dela estava um homem de terno, claramente desconfortável com a situação. Pai, mãe, Camila disse sem emoção na voz. Vim buscá-los, estão causando situação constrangedora para nossa família. Constrangedora como? Helena perguntou magoada. Vizinhos da antiga casa ligaram dizendo que vocês estavam pedindo esmola na rua. Isso afeta minha reputação como médica. Nós não estávamos pedindo esmola. Bernardo defendeu com dignidade. Estávamos apenas procurando um lugar para dormir. Tá no mesmo. Camila respondeu friamente. Meu marido, Eduardo, e eu, decidimos que vocês precisam de cuidados especializados. Eduardo, o marido, permanecia em silêncio, claramente desconfortável com tudo aquilo. Era possível perceber que aquela decisão não havia sido dele. Que tipo de cuidados? Rafael interveio, estudando Camila com atenção. E a senhora é? Camila perguntou com desprezo mal disfarçado. Rafael Montenegro, o dono desta casa onde seus pais encontraram abrigo quando a própria filha os abandonou na rua. A resposta foi como um tapa na cara de Camila. Ela não esperava ser confrontada daquela forma. Meus pais são responsabilidade minha, ela rebateu. Eles sempre fizeram escolhas erradas na vida. Gastaram tudo ajudando desconhecidos, ao invés de pensar no futuro. Agora precisam lidar com as consequências. Consequências? Rafael mal conseguia acreditar na frieza daquela mulher. Seus pais dedicaram a vida ajudando famílias carentes, fundaram bibliotecas, salvaram centenas de pessoas da miséria. E você chama isso de escolha errada? Exato, Camila retrucou. Enquanto outros pais juntavam dinheiro e deixavam herança para os filhos, os meus brincaram de santos. Agora querem que eu resolva? Helena começou a chorar baixinho. Ver a própria filha falando daquela forma estava
estava destruindo ela por dentro. Camila, ela disse com voz embargada. Nós nunca pedimos nada para você, só queríamos estar perto da família. Perto da família? Ela riu com amargura. Vocês querem nosso dinheiro, igual sempre quiseram dinheiro dos outros para seus projetinhos sociais. Isso não é verdade, Bernardo disse, a voz tremendo de indignação contida. Nunca pedimos um centavo seu. Não precisaram pedir. Apareceram feito mendigos criando situação vexatória. Meus colegas de trabalho ficaram sabendo que meus pais estão na rua. Isso me prejudica profissionalmente. Rafael sentia a raiva crescendo dentro dele. Aquela mulher estava mais preocupada com a própria imagem do que com o bem-estar dos pais. Então qual é sua solução? Ele perguntou. Já providenciei vaga numa clínica especializada. Camila respondeu mecanicamente. É um lugar discreto, afastado da cidade. Eles terão assistência adequada. Afastado da cidade? Helena repetiu horrorizada. Você quer nos esconder? Quero que vocês tenham o tratamento que precisam. Camila mentiu descaradamente. Eduardo finalmente falou, a voz saindo baixa. Camila, talvez devêssemos conversar melhor sobre isso em casa. Não há nada para conversar. Ela cortou o marido. A decisão já está tomada. Foi quando Rafael tomou a decisão que mudaria tudo. Seus pais não vão para lugar nenhum, ele disse. Bernardo e Helena vão ficar aqui na minha casa pelo tempo que quiserem. Camila riu com desdém. O senhor nem os conhece direito. Não sabe com que tipo de pessoas está se envolvendo. Sei exatamente com que tipo de pessoas estou me envolvendo. Rafael respondeu olhando diretamente nos olhos dela. Estou me envolvendo com pessoas que salvaram a vida da minha mãe quando eu tinha 9 anos. Pessoas que ajudaram minha família quando ninguém mais ajudava. A informação atingiu Camila como um soco. Ela não esperava que houvesse uma conexão pessoal. Seus pais são heróis. Rafael continuou. E se a senhora não consegue enxergar isso, o problema é seu, não deles. Heróis. Camila debochou. Heróis não terminam a vida dormindo na rua. Terminam quando têm filhos ingratos que se preocupam mais com aparências do que com caráter. A tensão estava elétrica. Eduardo puxou Camila pelo braço tentando acalmar. Camila, vamos embora. Ele sussurrou. Podemos conversar sobre isso em casa. Não há nada para conversar. Ela repetiu, mas a voz saía menos segura. Meus pais vão comigo agora. Não vão. Rafael disse com firmeza, a menos que eles queiram, e tenho certeza de que não querem. Todos os olhos se voltaram para Bernardo e Helena. O casal se entreolhou, comunicando-se silenciosamente como só pessoas casadas há décadas conseguem fazer. Camila, Bernardo disse finalmente com tristeza profunda na voz. Você deixou bem claro que tem vergonha de nós, que nossa presença prejudica sua vida. Não vamos incomodar mais. Pai, não. Camila começou a dizer, mas Bernardo a interrompeu. Você fez sua escolha quando nos deixou na rua. Agora nós fazemos a nossa. E qual é a escolha de vocês? Camila perguntou tentando manter o tom autoritário. Ficar com pessoas que nos tratam como seres humanos. Helena respondeu enxugando as lágrimas. Pessoas que enxergam valor no que construímos. Camila ficou vermelha de raiva. Vocês vão se arrepender quando esse homem se cansar de vocês. Não venham me procurar depois. Não vamos. Bernardo confirmou. Você deixou isso bem claro. Eduardo chamou a esposa, visivelmente emocionado. Por favor, vamos conversar em casa. Seus pais não merecem isso. Cale a boca, Eduardo. Camila explodiu. Você não entende nada. A rispidez com o próprio marido revelou ainda mais o caráter dela. Rafael percebeu que Eduardo também estava sofrendo naquele casamento. Senhora Camila, Rafael disse mantendo a calma. Sugiro que se retire da minha propriedade. Seus pais já deram a resposta. Isso não vai ficar assim. Camila ameaçou. Vou tomar as medidas legais cabíveis. Fique à vontade. Rafael respondeu. Mas saiba que seus pais estão sob minha proteção agora. Camila saiu pisando duro, quase arrastando Eduardo. Antes de entrar no carro, ele olhou para trás e acenou discretamente para os sogros, um gesto de carinho que não passou despercebido. Quando o carro sumiu na rua, Helena desabou nos braços de Bernardo, chorando todas as lágrimas que havia guardado. Perdemos nossa filha, ela soluçou. Perdemos nossa família. Não perderam, Rafael disse colocando a mão no ombro dela. Ganharam uma nova família, uma família que reconhece o valor de vocês. Bernardo olhou para Rafael com gratidão infinita. Por que está fazendo isso por nós? Porque vocês fizeram isso por mim quando eu era criança. Rafael respondeu simplesmente. E porque é a coisa certa a fazer. Cristina se aproximou com expressão completamente diferente da manhã. Senhor Rafael, ela disse respeitosamente. Posso preparar um almoço especial?
Comemorar o quê, Cristina? O fato de esta casa finalmente ter uma família de verdade. Olha, se você chegou até aqui nessa história, é porque assim como eu, você acredita que todo mundo merece uma oportunidade na vida. Por isso eu conto essas histórias, para mostrar que não importa de onde você vem ou qual é sua situação, sempre existe esperança, sempre existe gente boa no mundo. Se essa mensagem faz sentido para você, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago histórias reais que vão te inspirar e te mostrar que você não está sozinho nessa jornada. E me conta aí nos comentários, você já passou por alguma situação parecida? Já se sentiu abandonado pela família? Escreve aí embaixo, porque eu leio todos os comentários e sua história pode inspirar outra pessoa que está passando pela mesma coisa. Os dias seguintes trouxeram uma tranquilidade estranha para a casa de Rafael. Pela primeira vez em anos, os corredores ecoavam com conversas, risadas baixas e o som de Helena cantarolando enquanto ajudava Cristina na cozinha. A governanta, que inicialmente resistira, agora os tratava como família, completamente encantada pela gentileza genuína do casal. Rafael havia cancelado várias reuniões importantes para ficar mais tempo em casa, fascinado pelas histórias que Bernardo e Helena compartilhavam. Cada relato revelava a dimensão do impacto que haviam causado na vida de milhares de pessoas. Mas foi numa tarde que a descoberta mais chocante veio à tona. Bernardo, Rafael disse enquanto tomavam café na varanda. Me conte sobre os empresários que vocês ajudaram ao longo dos anos. O idoso sorriu nostálgico. Foram muitos, Rafael. Sempre acreditamos que apoiar pessoas com boas intenções era multiplicar o bem. Alguém específico que você lembra? Tem um caso que nunca esqueci. Um jovem empresário que estava falindo há cerca de 12 anos. Empresa de restaurantes. Muitos funcionários dependendo dele. Estava desesperado. Rafael sentiu algo estranho no peito. 12 anos atrás. Sim, a empresa se chamava Montenegro Gastronomia. O rapaz era filho de Mariana Montenegro, aquela senhora maravilhosa que ajudamos. O café escapou das mãos de Rafael, derramando sobre a mesa. Montenegro Gastronomia, essa era minha empresa. Bernardo parou de falar, os olhos se arregalando. Sua empresa? Sim, 12 anos atrás eu estava falindo. Tinha empréstimos bancários vencidos, fornecedores cobrando, funcionários para demitir. Estava perdendo tudo que havia construído depois da morte da minha mãe. Meu Deus, Helena murmurou juntando-se à conversa. Então você é aquele jovem que Bernardo ajudou sem você saber? Rafael estava em choque. Ajudou como? Nunca soube de nenhuma ajuda. Bernardo trocou olhares com Helena antes de responder. Usamos nossas economias para quitar parte dos seus empréstimos bancários. Fizemos através de uma fundação anônima, sem revelar identidade. Queríamos que você acreditasse que tinha conseguido sozinho. Vocês salvaram minha empresa? Salvamos porque sabíamos do seu caráter, Bernardo explicou. Você mantinha todos os funcionários mesmo não tendo como pagar. Preferia passar fome a demitir pessoas. Isso nos mostrou quem você realmente era. Mas esse dinheiro, de onde veio? Era tudo que tínhamos. Helena disse simplesmente. Nossa poupança de anos, dinheiro que guardávamos para emergências, mas valeu a pena ver como você fez a empresa crescer depois. Rafael não conseguia processar. Vocês gastaram tudo para salvar minha empresa, por quê? Porque acreditávamos em você, Bernardo respondeu. E porque sua mãe, nos últimos dias dela, nos pediu para cuidar de você caso algo acontecesse. Minha mãe pediu isso? Nos últimos momentos dela antes de partir. Mariana nos chamou e disse, meu filho vai precisar de anjos da guarda. Prometam que vão proteger ele quando eu não estiver mais aqui. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Rafael. Toda sua vida havia sido construída sobre a bondade de pessoas que sacrificaram tudo por ele. Então vocês perderam todo o dinheiro para me ajudar, ele disse com voz embargada, e por isso estão passando necessidade agora. Não veja dessa forma, Helena pediu. Veja como um investimento que deu certo. Você se tornou um homem de sucesso, gerou empregos, ajudou outras famílias. Mas vocês ficaram sem nada. Ficamos com a satisfação de ter cumprido a promessa para sua mãe. Bernardo disse sereno. Nesse momento, Cristina apareceu com expressão preocupada. Senhor Rafael, tem 2 jovens na porta querendo falar com os senhores Bernardo e Helena. Quem são? Um rapaz e uma moça. Disseram que são netos deles. Helena ficou pálida. Netos? Sim, senhora. Disseram que se chamam Lucas e Marina. Helena se levantou tremendo, as mãos indo ao peito. Meus netinhos, depois de tantos anos. Os 3 se dirigiram à entrada onde 2 jovens de aproximadamente 23 e 25 anos esperavam nervosos. O rapaz era alto, olhos inteligentes. A moça tinha o sorriso doce de Helena. Ambos vestiam roupas simples e carregavam mochilas. Vovô, vovó, Lucas disse com voz emocionada ao ver Bernardo e Helena.
Lucas, Marina, Helena correu para abraçar os netos chorando copiosamente. Meus meninos, como nos encontraram? Procuramos por vocês durante 2 meses, Marina explicou abraçando também Bernardo. Quando soubemos que mamãe tinha abandonado vocês, saímos de casa para procurar. Visitamos todos os abrigos, hospitais, igrejas. Saíram de casa? Bernardo perguntou preocupado. Sim. Não conseguíamos viver na mesma casa que uma mãe capaz de abandonar os próprios pais, Lucas confirmou. Rafael observava emocionado. Finalmente havia alguém da família que valorizava aqueles 2 idosos extraordinários. Lucas, Marina, este é Rafael, Helena apresentou. O anjo que nos acolheu quando não tínhamos para onde ir. Os jovens se aproximaram de Rafael com gratidão. Senhor, não sabemos como agradecer por ter cuidado dos nossos avós. Eles que cuidaram de mim a vida inteira. Rafael respondeu. Lucas, Bernardo disse. Como vocês saíram de casa? E sua mãe? O jovem baixou a cabeça. Mamãe não sabe que estamos aqui. Ela proibiu qualquer contato com vocês, disse que vocês eram pessoas problemáticas que só traziam vergonha. E vocês acreditaram? Helena perguntou magoada. Nunca, Marina disse. Nós nos lembramos de vocês da nossa infância, das histórias que contavam, das pessoas que ajudavam. Mamãe pode ter esquecido, mas nós nunca esquecemos. Lucas tirou da mochila um álbum velho. Guardamos tudo que vocês nos davam, fotos, desenhos, cartas. Helena pegou o álbum com mãos trêmulas. Vocês guardaram tudo isso? Guardamos porque sabíamos que um dia íamos reencontrar vocês, Marina disse. E porque queríamos preservar a memória das coisas importantes que vocês fizeram. Lucas, Marina, Bernardo disse emocionado. Vocês cresceram e se tornaram pessoas de caráter. Aprendemos com os melhores professores, Lucas respondeu. Mesmo à distância, vocês continuaram nos ensinando sobre bondade. Mas como nos encontraram? Helena perguntou. Ontem alguém nos disse que tinha visto um casal de idosos sendo acolhido por um empresário neste bairro. Marina explicou. Viemos na esperança de serem vocês. Lucas, Marina, seus avós podem ficar aqui pelo tempo que quiserem, Rafael disse. E vocês também. Senhor Rafael, Lucas disse hesitante. Precisamos contar uma coisa importante sobre nossa mãe. O quê? Ela não parou por aqui. Está planejando algo contra vocês. O sangue de Rafael gelou. Que tipo de coisa? Ouvimos ela conversando com advogados, Marina disse. Algo sobre conseguir uma ordem judicial para internar vocês alegando que são incapazes de cuidar de si mesmos. Bernardo e Helena se entreolharam apavorados. Mas não é só isso, Lucas continuou. Descobrimos que vocês têm uma herança que mamãe quer controlar. Herança? Helena perguntou confusa. Que herança? Não temos nada. Tem sim, Marina explicou. O testamento do bisavô Antônio, pai do vovô. Ele deixou 35 hectares de terras no centro comercial que hoje valem mais de 15 milhões de reais. Mamãe só pode ter acesso se provar que vocês são incapazes ou se conseguir a tutela legal. A revelação caiu como uma bomba. Camila não queria apenas se livrar dos pais, queria roubar a herança deles. Por isso ela estava tão interessada em internar vocês. Rafael compreendeu. Para ter controle legal sobre os bens. Exato, Lucas confirmou. E há mais uma coisa. Tirou papéis da mochila. Encontramos estes documentos no escritório dela. Rafael pegou os papéis e conforme lia sua expressão se tornava cada vez mais sombria. Meu Deus, ele murmurou. Camila está planejando uma armação completa. O que diz aí? Bernardo perguntou apreensivo. Ela vai alegar que vocês estão com problemas mentais relacionados à idade. Tem até médicos já preparados para dar laudos falsos. A maldade de Camila não tinha limites. Não vamos deixar isso acontecer, Rafael disse determinado. Vou usar todos os meus recursos para proteger vocês. Mas, senhor Rafael, Marina disse preocupada. Nossa mãe tem conexões poderosas. Então vamos ter que ser mais espertos que ela, Rafael respondeu. E naquele momento soube que a batalha apenas estava começando. A revelação sobre a herança havia mudado completamente a situação. Rafael passou a noite inteira analisando os documentos que Lucas e Marina trouxeram, descobrindo uma trama ainda mais suja do que imaginava. Camila não apenas queria se livrar dos pais, mas planejava uma farsa elaborada para roubar os milhões que pertenciam a eles. Na manhã seguinte, Rafael chamou seu advogado particular, Dr. Gustavo Mendes, um dos melhores da cidade. Quando Gustavo chegou à mansão e viu os documentos, ficou impressionado com a crueldade do esquema. Rafael, isso aqui é uma conspiração bem elaborada, Gustavo disse folheando os papéis. Camila montou uma rede de pessoas dispostas a mentir sob juramento para conseguir o que quer. Podemos impedir? Rafael perguntou ansioso. Podemos, mas será uma batalha pesada. Ela tem conexões no meio médico.
advogados experientes. Vamos precisar de provas muito sólidas. Bernardo, que ouvia tudo calado, finalmente falou. Doutor Gustavo, existe algo que talvez ajude nossa causa. O que seria? O idoso foi até uma das malas velhas e tirou uma pasta que ninguém havia visto antes. Documentos que provam todas as doações que fizemos durante a vida. Cada biblioteca, cada família ajudada, cada projeto social, tudo registrado e autenticado. Gustavo pegou os documentos e seus olhos se arregalaram conforme lia. Meu Deus, vocês doaram mais de 8 milhões de reais em projetos sociais ao longo de 35 anos. Nunca divulgamos isso, Helena confirmou. Não fazíamos ajuda para aparecer na mídia. Isso muda tudo, Gustavo exclamou. Pessoas com problemas mentais não conseguiriam administrar doações desta magnitude com tanta organização. Tem mais. Bernardo continuou tirando outro envelope. Cartas de reconhecimento de autoridades, prefeitos, até do governador elogiando nosso trabalho. Lucas se aproximou emocionado. Vovô, eu nunca soube que vocês foram tão importantes assim. Nunca quisemos ser importantes. Bernardo disse humildemente. Quisemos ser úteis. Gustavo estava fascinado. Senhores, vocês têm aqui um histórico que destrói completamente qualquer alegação de incapacidade. Mas Camila tem médicos preparados para dar laudos falsos. Rafael lembrou preocupado. E nós temos algo melhor. A verdade. Vou conseguir médicos sérios para fazer a avaliação real da capacidade de vocês. Nesse momento, Cristina apareceu alarmada. Senhor Rafael, tem movimentação estranha na rua. Carros parados há horas vigiando a casa. Todos correram até a janela. Lá fora, 4 carros discretos estavam posicionados estrategicamente com pessoas dentro observando. Camila está nos vigiando, Marina disse assustada. Deve estar planejando alguma coisa. Que tipo de coisa? Helena perguntou com voz trêmula. Talvez uma abordagem forçada, Gustavo sugeriu. Se conseguir um mandado judicial emergencial alegando perigo iminente, pode tentar levar vocês à força. Não vão chegar perto deles, Rafael disse determinado. Calma, Rafael, Gustavo pediu. Vamos usar estratégia. Preciso que vocês saiam da cidade por alguns dias enquanto organizo nossa defesa legal. Sair para onde? Bernardo perguntou. Tenho uma propriedade rural numa cidade vizinha. Vocês ficariam seguros lá enquanto preparo tudo. E se Camila descobrir onde estamos? Helena se preocupou. Ela não vai descobrir. Apenas pessoas muito confiáveis sabem desse local. Lucas se aproximou dos avós. Eu vou com vocês. Não vou deixar vocês sozinhos agora. Meu netinho, Helena disse emocionada. Você tem a coragem que sua mãe perdeu. Aprendi com vocês, Lucas respondeu. Mesmo quando mamãe tentou nos afastar, as lições que vocês ensinaram ficaram gravadas aqui, disse tocando o peito. Marina também se aproximou. Eu também vou. Vamos enfrentar isso juntos como família. Gustavo começou a organizar a saída estratégica. Vamos fazer assim, Cristina vai sair normalmente chamando atenção. Enquanto isso, vocês saem pela garagem dos fundos no meu carro com vidros escuros. E eu? Rafael perguntou. Você fica aqui. Se Camila vier com mandado, precisa de alguém para receber e ganhar tempo. 2 horas depois, o plano foi executado perfeitamente. Bernardo, Helena, Lucas e Marina conseguiram sair sem serem detectados. A espera não durou muito. No final da tarde, uma comitiva chegou. Camila, 3 oficiais de justiça, 2 médicos desconhecidos e Eduardo, que parecia extremamente desconfortável com tudo aquilo. Onde estão meus pais? Camila perguntou agressivamente quando Rafael abriu a porta. Em lugar seguro, longe de filhas que só querem prejudicá-los. Tenho aqui um mandado judicial para avaliação médica urgente, um dos oficiais disse mostrando documentos. Alegação de risco à saúde mental dos idosos. Que risco? Rafael perguntou pegando os papéis. Segundo o requerente, os idosos apresentam sinais de confusão mental grave e podem representar perigo para si mesmos, um dos médicos explicou mecanicamente. Isso é mentira e vocês sabem disso, Rafael acusou olhando para Camila. É verdade, Camila mentiu sem piscar. Meus pais estão doentes, precisam de tratamento. Tratamento ou você precisa do controle legal sobre eles? Camila ficou vermelha. Do que está falando? Estou falando da herança do bisavô, das terras que valem 15 milhões. E que você só pode acessar se conseguir a tutela dos seus pais. O silêncio que se seguiu foi revelador. Camila não esperava que Rafael soubesse sobre a herança. Não sei do que está falando. Ela tentou disfarçar. Sei de tudo, Camila. Sei dos médicos que você está pagando para dar laudos falsos. Sei de todo o esquema que montou para roubar o dinheiro dos seus pais. Eduardo, que havia ficado quieto, finalmente explodiu. Camila, não posso mais fingir que não sei o que está acontecendo. Camila, cale a boca, ela gritou. Não vou calar. Seus pais são pessoas maravilhosas e você está fazendo algo horrível. Você não entende nada, ela rebateu.
Entendo sim. Entendo que você está disposta a destruir seus próprios pais por ganância. A discussão entre Camila e Eduardo revelou ainda mais o caráter dela. Os oficiais de justiça começaram a se sentir desconfortáveis. Senhora Camila, um deles disse, se há irregularidades neste processo, precisamos reavaliá-lo. Não há irregularidades. Camila insistiu desesperada. Ah, sim, Rafael disse, tirando cópias dos documentos que Lucas trouxera. Aqui estão as provas da conspiração que ela montou. O oficial pegou os papéis e, conforme lia sua expressão, mudava completamente. Senhora Camila, estes documentos sugerem fraude processual grave. Isso é mentira, uma armação do meu filho. Lucas, Camila ficou pálida. O que Lucas tem a ver? Foi ele que trouxe estes documentos. Rafael explicou. Seu próprio filho não consegue mais conviver com suas atitudes. Onde está Lucas? Camila perguntou desesperada. Com os avós dele, onde sempre deveria estar. Camila pareceu desmoronar. A traição dos próprios filhos havia destruído todos os seus planos. Senhora, o oficial se dirigiu a Rafael. Vamos precisar suspender este mandado até a investigação completa destas alegações. Vocês não podem fazer isso. Camila gritou, perdendo totalmente a compostura. Podemos e vamos. O oficial respondeu. Fraude processual é crime sério. Um dos médicos que acompanhava Camila tentou se afastar, mas Rafael o interceptou. Doutor, o senhor não vai a lugar nenhum. Sua participação também será investigada. Eu não sabia de nada. O médico gaguejou. Não sabia que ia dar laudos falsos? Não sabia que ia ajudar a destruir a vida de 2 idosos inocentes? Eduardo se aproximou de Rafael. Senhor, posso falar com meus sogros? Quero pedir perdão por tudo. Claro, eles vão gostar de saber que pelo menos você manteve o coração no lugar certo. Camila estava completamente derrotada. Seus planos haviam desmoronado. Os filhos estavam contra ela. O marido a havia abandonado moralmente e agora enfrentava investigação criminal. Camila, Rafael disse, ainda há tempo de fazer a coisa certa. Seus pais ainda a amam apesar de tudo. É tarde demais, Camila murmurou. Nunca é tarde para uma filha pedir perdão aos pais. Mas Camila já estava saindo, fugindo da própria consciência. Eduardo ficou para trás. Senhor Rafael, ele disse, vou me divorciar dela. Não posso continuar casado com alguém capaz de fazer isso com os próprios pais. Isso é uma decisão sua, mas seus sogros vão gostar de saber que você tomou uma posição. Quando posso visitá-los? Vou ligar para eles e avisar. Tenho certeza que vão querer vê-lo. Dias depois, Bernardo, Helena, Lucas e Marina retornaram à mansão com a sensação de que finalmente poderiam viver em paz. Dr. Gustavo havia conseguido anular completamente o mandado e iniciado o processo contra Camila por fraude. Mas a tranquilidade durou pouco quando ele chegou numa manhã com expressão grave. Rafael, temos um problema sério, ele anunciou espalhando novos documentos. O que aconteceu? Camila não desistiu. Conseguiu apoio de empresários muito influentes que querem comprar as terras. Como assim? Descobri que a herança é ainda maior do que pensávamos. As terras hoje valem 18 milhões. Há construtoras querendo comprá-las para fazer um shopping gigante. Helena ficou pálida. 18 milhões, não fazia ideia. Camila se associou a esses empresários. Gustavo continuou. Eles estão financiando uma batalha judicial pesada. Trouxeram advogados de São Paulo, médicos renomados. Mas isso é mentira, Lucas explodiu. Meus avós estão perfeitamente lúcidos. Sabemos disso, mas eles vão usar a idade avançada, o fato de terem perdido a casa, a vulnerabilidade. Vão construir um caso aparentemente convincente. Bernardo se levantou devagar, caminhando até a janela. Gustavo, há algo que nunca contei para ninguém, nem para Helena. Todos se voltaram surpresos. Bernardo, Helena chamou preocupada. Que segredo é esse? O idoso respirou fundo. Aquelas terras não eram do meu avô, eram da minha avó, Dona Josefina. Ela deixou um testamento secreto que Camila nunca soube que existia. Como assim? Gustavo perguntou intrigado. Minha avó desconfiava que os homens da família só se interessavam por dinheiro. Então ela fez 2 testamentos. Um oficial que todos conhecem e outro secreto deixando tudo para quem realmente ajudasse os pobres. O silêncio foi absoluto. Onde está esse testamento secreto? Gustavo perguntou ansioso. Bernardo sorriu tristemente. Durante todos esses anos ajudando pessoas,
Pensei que nunca seria necessário usar, mas está guardado num cofre que só eu posso abrir. Papai, Helena disse emocionada. Isso significa que Camila está brigando por algo que nunca foi dela. Significa que as terras pertencem a quem dedicou a vida ajudando outros, Bernardo completou. E segundo o testamento da vovó Josefina, essa pessoa sou eu. Rafael sentiu alívio e preocupação ao mesmo tempo. Mas se Camila descobrir sobre esse testamento, vai fazer de tudo para nos impedir de acessá-lo. Precisamos ir ao banco hoje mesmo, Gustavo disse. Não vai ser fácil, Marina alertou. Mamãe está com gente vigiando todos os nossos passos. Se sairmos, ela vai saber. Nesse momento, Cristina entrou alarmada. Senhor Rafael, ligação urgente do gerente do banco. Rafael atendeu e sua expressão mudou completamente. O que foi? Gustavo perguntou. Camila esteve no banco hoje cedo com ordem judicial temporária tentando acessar o cofre do Bernardo. Conseguiu? Não, porque a ordem estava mal feita, mas ela vai voltar com documentos corretos. Bernardo se aproximou de Helena e segurou suas mãos. Minha querida, chegou a hora de usar o que guardamos. Helena olhou para o marido com lágrimas nos olhos. Você tem certeza? Tenho. É hora de mostrar que nosso trabalho não foi em vão. O que vocês guardaram? Lucas perguntou confuso. Helena foi até a mala velha e tirou um envelope lacrado que estava escondido no forro. Aqui está, ela disse emocionada. A cópia autenticada do testamento secreto da vovó Josefina. Todos correram para ver. Quando Gustavo abriu e leu, seus olhos brilharam. Isso muda tudo. Mesmo que Camila tenha o original, temos como provar que existe outro testamento. Mas ela vai dizer que é falsificação, Marina alertou. Não vai poder, Gustavo respondeu. Este documento tem reconhecimento de firma de 45 anos atrás. Carimbos de cartórios que nem existem mais. É impossível falsificar. Naquele momento, carros pararam em frente à mansão. Camila havia chegado com uma comitiva ainda maior, mais advogados, oficiais, e desta vez até uma equipe de reportagem. Eles vieram buscar os avós à força, Lucas disse apavorado. Não vão levar ninguém, Rafael respondeu guardando a cópia do testamento. A batalha final estava começando. Camila entrou sem pedir licença, acompanhada de pelo menos 8 pessoas. Seu rosto estava transfigurado pela ganância e desespero. Pai, mãe, ela disse friamente. Vim buscar vocês. Tenho decisão judicial definitiva determinando internação imediata. Não vamos a lugar nenhum, Helena respondeu com dignidade. Não é mais escolha de vocês, Camila disse mostrando papéis. A justiça determinou que vocês precisam de cuidados especializados. Baseada em laudos falsos, Gustavo interveio. Temos provas de que os médicos nunca examinaram meus clientes. Camila ficou nervosa. Isso é mentira, trouxe novos laudos de médicos idôneos, que também mentiram. Rafael disse. E temos mais uma surpresa para você. Tirou a cópia do testamento. Conhece este documento? Camila olhou e empalideceu completamente. De onde tiraram isso? Da mesma mala que você desprezou, Rafael respondeu. O testamento secreto da sua bisavó deixando tudo para quem realmente ajudasse os pobres. Isso é falsificação, Camila gritou desesperada. Com reconhecimento de firma de 45 anos atrás, Gustavo sorriu. Camila, você perdeu. As terras nunca foram suas. Impossível. Camila explodiu, perdendo totalmente o controle. Nesse momento, Eduardo entrou na casa. Não vinha com Camila, mas sozinho. Camila, ele disse com voz firme. Vim buscar Lucas e Marina. Eles vão morar comigo. Você está louco? Camila explodiu. Nossos filhos têm vergonha de você e eu também tenho. Entrei com o divórcio esta manhã. Camila estava vendo seu mundo desmoronar completamente. Filhos contra ela, marido pedindo divórcio, herança perdida, processo criminal. Camila, Bernardo disse com voz triste. Ainda há tempo. Você ainda é nossa filha. É tarde demais, ela murmurou. Nunca é tarde para pedir perdão, Helena disse estendendo os braços. Mas Camila já estava sendo escoltada para fora pelos oficiais que agora investigavam ela. Eduardo ficou com lágrimas nos olhos. Sogros, me perdoem por não ter agido antes. Eduardo, Bernardo disse. Coragem não é não ter medo. É fazer o certo mesmo com medo. Semanas se passaram. Com o testamento validado e Camila respondendo por fraude, as terras milionárias agora pertenciam oficialmente a Bernardo. Mas o que ele fez surpreendeu até Rafael. Helena, Bernardo disse numa manhã. Chegou a hora de realizar nosso último grande projeto. O que vocês vão fazer com as terras? Rafael perguntou. Vamos construir o maior centro de acolhimento familiar do estado, Bernardo anunciou. Casas para famílias carentes, escola, hospital, biblioteca, centro profissionalizante. Lucas, que agora estudava administração inspirado pelos avós, se aproximou animado. Vovô, vai ser incrível. Vamos chamar de Centro Helena e Bernardo.
Não, Bernardo corrigiu sorrindo. Vamos chamar de Centro Mariana Montenegro, em homenagem à mãe do Rafael que nos ensinou o verdadeiro significado de amor incondicional. Rafael começou a chorar. Vocês fariam isso? Faremos porque ela plantou em você a semente da bondade que um dia voltou para nos salvar, Helena disse. E assim a história estava chegando ao momento mais emocionante. Mas ainda faltava uma última reviravolta que ninguém esperava. A construção do Centro Mariana Montenegro começou 3 meses depois. Rafael investiu parte da sua fortuna no projeto. Bernardo colocou as terras e juntos criaram algo que mudaria milhares de vidas. Mas foi durante as obras que a última reviravolta aconteceu. Algo que ninguém esperava e que transformaria tudo de uma forma ainda mais profunda. Numa tarde quente, Rafael estava no canteiro de obras supervisionando quando Cristina ligou desesperada. Senhor Rafael, venha rápido para casa. Tem uma mulher aqui que diz que precisa falar urgentemente com o senhor Bernardo. É sobre a filha dele. Rafael sentiu o coração acelerar. Camila? Não sei, senhor. Ela está chorando muito e diz que é urgente. Rafael voltou correndo para casa e encontrou uma mulher de aproximadamente 35 anos sentada na sala, os olhos vermelhos de tanto chorar. Bernardo e Helena estavam sentados ao lado dela, também visivelmente abalados. O que aconteceu? Rafael perguntou. Esta é Júlia, a melhor amiga de Camila desde a infância. Bernardo explicou. Ela veio nos contar algo sobre nossa filha. Júlia limpou os olhos e começou a falar com voz embargada. Senhor Bernardo, dona Helena, eu deveria ter vindo antes. Deveria ter contado a verdade há muito tempo. Que verdade? Helena perguntou segurando a mão do marido. Camila está muito doente. Faz 6 meses que ela descobriu que tem um tumor cerebral grave. A notícia caiu como uma bomba. Helena levou a mão à boca abafando um grito. Bernardo ficou pálido. Tumor cerebral? Júlia assentiu chorando. Um tumor agressivo que está afetando a parte do cérebro responsável pelo comportamento e emoções. Os médicos disseram que isso explica as mudanças drásticas de personalidade nos últimos meses. Rafael sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés. Por isso ela estava agindo daquela forma? Júlia confirmou. A Camila que vocês conheceram nos últimos meses não é a Camila real. O tumor está fazendo ela agir de formas que jamais agiria. Ela sempre amou vocês profundamente, mas a doença estava controlando o comportamento dela. Por que ela não contou para nós? Helena perguntou com lágrimas escorrendo. Porque ela tinha medo, Júlia explicou. Medo de que vocês ficassem com pena dela, medo de ser um fardo, medo de que os filhos a vissem doente. Então toda aquela frieza, toda aquela crueldade, Lucas disse incrédulo. Era o tumor? Os médicos confirmaram, Júlia disse. Camila estava lutando contra a própria mente. Ela me contou que havia momentos em que sabia que estava fazendo coisas horríveis, mas não conseguia se controlar. Era como se outra pessoa estivesse no comando. Onde ela está agora? Bernardo perguntou levantando-se. Internada no Hospital Santa Clara. O tumor cresceu muito. Os médicos dão poucas semanas. Minha filha está morrendo. Helena desabou a chorar. E ela pediu para não avisarem vocês porque tinha vergonha de tudo o que fez, Júlia disse. Mas eu não consegui ficar calada. Ela precisa de vocês. Precisa fazer as pazes antes de partir. Rafael, Bernardo e Helena saíram imediatamente para o hospital. Lucas e Marina também foram. Quando chegaram ao quarto de Camila, encontraram uma mulher irreconhecível, magra, pálida, conectada a diversos aparelhos. Eduardo estava sentado ao lado da cama segurando a mão dela. Mamãe, Lucas disse se aproximando. Meu filho, Camila sussurrou com a voz fraca. Você veio. Vim sim. E a Marina também. Nós te amamos, mãe. Camila começou a chorar. Eu fiz coisas horríveis com vocês. Estava doente, mãe. Marina disse pegando a outra mão. Você estava lutando contra algo que não conseguia controlar. Pai, mãe, Camila disse vendo Bernardo e Helena. Me perdoem por tudo. Minha filha. Helena se aproximou da cama. Não há nada para perdoar. Como não? Eu abandonei vocês. Tentei roubar de vocês. Quis internar vocês à força. Aquilo não era você. Bernardo disse com lágrimas nos olhos. Era a doença. Mas eu me lembro de tudo. Lembro da dor nos olhos de vocês. Lembro da decepção. E nós lembramos de toda uma vida em que você foi uma filha maravilhosa, Helena disse. Lembramos da menina que nos abraçava toda noite, da jovem que se orgulhava do nosso trabalho social, da mulher que criou 2 filhos lindos. Os últimos meses não definem quem você é. Camila chorou copiosamente. Descobri sobre o tumor logo depois de abandonar vocês. Os médicos disseram que ele já estava lá há meses afetando o meu julgamento. Quando entendi o que tinha feito, quis morrer de vergonha. Por isso não procurou a gente? Porque não merecia perdão.
Filha, Bernardo disse sentando na beira da cama. Perdão não é sobre merecer, é sobre amor. Eduardo se levantou para dar espaço. Senhor Bernardo, Dona Helena, ele disse. Camila me fez prometer que não contaria sobre a doença. Ela queria que vocês se lembrassem dela como uma pessoa cruel, para que fosse mais fácil esquecer dela. Mas essa não é nossa filha, Helena disse. Nossa filha é a mulher que dedicou anos ajudando pacientes pobres de graça, que criou projetos sociais no hospital, que ensinou os filhos sobre bondade. Rafael se aproximou. Camila, você se lembra de mim? Ela olhou para ele e sorriu fraco. O menino que meus pais ajudaram. O homem que salvou meus pais quando eu os abandonei. Você não os abandonou. Seu cérebro estava sendo atacado por um tumor, mas eu senti prazer fazendo aquelas coisas horríveis. Sentia? Júlia, que havia entrado no quarto, perguntou. Camila hesitou. Não, era como se eu estivesse assistindo outra pessoa fazer aquilo e não conseguisse parar. Exatamente, Júlia disse. Os médicos explicaram que o tumor estava criando falsa sensação de prazer nas ações negativas. Você estava sendo sequestrada pela própria doença. Dr. Santos, o médico responsável, entrou no quarto. Família, posso falar com vocês um momento? Todos saíram menos Camila. No corredor, o médico foi direto. Camila tem no máximo 2 semanas. O tumor está crescendo rápido demais. Não há nada que possamos fazer? Rafael perguntou. A cirurgia é impossível pela localização. Quimioterapia não funcionou. Só podemos mantê-la confortável agora. Bernardo abraçou Helena. 2 semanas para se despedir da filha. Ela pode receber alta para passar os últimos dias em casa? Eduardo perguntou. Pode, mas vai precisar de cuidados intensivos. Ela pode ficar na minha casa, Rafael disse. Tenho espaço, posso contratar enfermeiras, ela pode ficar perto da família. Doutor, Bernardo perguntou. O tumor realmente causou as mudanças de comportamento? Sem dúvida. A região afetada é responsável por empatia, julgamento moral, controle de impulsos. Camila literalmente não era ela mesma. 2 dias depois, Camila foi transferida para a mansão de Rafael. Um quarto inteiro foi adaptado com equipamentos médicos. Enfermeiras trabalhavam em turnos. Mas o mais importante era que ela estava cercada de amor. Bernardo e Helena passavam horas conversando com ela, relembrando momentos felizes. Lucas e Marina liam para ela, mostravam fotos antigas. Eduardo nunca saiu do lado dela. E Rafael descobriu que aquela mulher que havia tentado destruir os pais dele era na verdade uma vítima de uma doença cruel. Numa tarde, Camila pediu para falar com todos juntos. Quando a família se reuniu ao redor da cama, ela começou a falar com dificuldade. Quero que saibam que os últimos dias aqui foram os mais felizes desde que descobri a doença. Não fale assim, mãe, Marina pediu. Preciso falar. Preciso dizer que entendo agora o que vocês sempre tentaram me ensinar. Ela olhou para Bernardo e Helena. Que família não é sobre DNA ou sangue. É sobre quem escolhe ficar quando tudo desmorona. Minha filha, Helena segurou sua mão. Rafael, Camila disse. Obrigada por mostrar aos meus pais o amor que eu deveria ter mostrado. Você fez isso, Rafael respondeu. Durante toda a vida deles, os últimos meses não apagam décadas de amor. Quero fazer uma doação, Camila disse. Quero que vendam minha clínica e usem o dinheiro no Centro Mariana Montenegro. Camila, não precisa, Bernardo disse. Preciso deixar algo bom no mundo antes de partir. A clínica foi vendida por 3 milhões de reais que foram integralmente para o centro. Camila passou os últimos dias em paz, cercada de amor, perdoada e em paz consigo mesma. Na última noite ela reuniu forças para dizer uma última coisa. Pai, mãe, ela sussurrou. Vou encontrar a vovó Josefina lá em cima e vou contar para ela que o testamento dela funcionou, que as terras foram para quem realmente merecia. Ela partiu durante o sono, serena, com a família ao redor. O funeral reuniu centenas de pessoas, pacientes que ela havia tratado de graça, famílias que ela ajudou, colegas médicos que testemunharam sua bondade antes da doença. Doutor Santos fez questão de explicar publicamente como o tumor havia afetado o comportamento dela nos últimos meses, limpando sua memória. Bernardo falou no funeral com voz embargada. Minha filha lutou contra um inimigo invisível dentro da própria mente, mas o amor venceu no final. Ela partiu em paz, perdoada e amada. O Centro Mariana Montenegro foi inaugurado 6 meses depois. 500 famílias ganharam casas dignas. O hospital atendia milhares de pessoas. A escola oferecia ensino de qualidade. O centro profissionalizante capacitava jovens. Tudo isso graças à visão de Bernardo e Helena, aos recursos de Rafael
e a última contribuição de Camila. Na entrada principal, uma placa especial dizia: em memória de Mariana Montenegro, que nos ensinou sobre amor incondicional, e em memória de Camila Rodrigues, que nos ensinou que todos merecem perdão e segundas chances. Lucas e Marina se formaram e voltaram para trabalhar no centro. Eduardo conheceu alguém novo, mas nunca esqueceu Camila. Júlia se tornou voluntária permanente. Cristina praticamente adotou Bernardo e Helena como pais. E Rafael finalmente entendeu o verdadeiro significado de família. Não era sobre sangue ou sobrenome. Era sobre escolher amar, escolher perdoar, escolher ficar. Numa noite chuvosa, exatamente 1 ano depois daquele encontro que mudou tudo, Rafael caminhava pelas ruas do centro, observando as luzes acesas nas casas. Em cada janela havia uma família que existia, porque 2 idosos extraordinários um dia decidiram que amar era mais importante que possuir. Bernardo e Helena continuavam morando com ele, agora mais como pais do que hóspedes. A mansão havia se tornado um lar de verdade, cheio de vida, risos e amor. Bernardo se aproximou na varanda onde Rafael estava, pensando em tudo o que aconteceu, pensando em como aquela noite na chuva mudou minha vida completamente. Rafael respondeu: mudou a nossa também, Bernardo disse. Você nos devolveu a esperança quando achávamos que tudo estava perdido. Na verdade, vocês que me devolveram algo muito mais valioso, Rafael disse. Uma família. Helena se juntou a eles trazendo chocolate quente. Sabem o que eu acho? Ela disse. Acho que minha amiga Mariana lá de cima armou tudo isso, fez chover naquela noite exata, colocou a gente naquele lugar exato, na hora exata, para que o filho dela reencontrasse os amigos dela. Bernardo completou sorrindo. E para que a gente pudesse salvar a filha da gente no final, Helena disse com lágrimas nos olhos. Camila partiu em paz porque você nos trouxe para cá, Rafael. Os 3 ficaram ali em silêncio, observando a chuva cair suavemente, cada um perdido em pensamentos sobre como a vida dá voltas misteriosas. Lucas chegou correndo, empolgado. Vovó Rafael, acabei de receber a notícia. O centro ganhou um prêmio nacional de impacto social. Vão fazer uma reportagem sobre vocês. Não fizemos isso por prêmios, Bernardo disse humildemente. Fizemos porque era o certo a fazer, mas o reconhecimento é importante para inspirar outras pessoas, Rafael disse, para mostrar que ainda existe bondade no mundo. Marina chegou logo depois também animada. E tem mais uma notícia. 3 empresários ligaram querendo doar recursos para expandir o centro. Querem construir mais casas, mais escolas. Expandir? Helena perguntou surpresa. O projeto de vocês está inspirando o país inteiro. Rafael explicou. As pessoas estão percebendo que é possível fazer diferença. Sabe o que isso significa? Bernardo disse emocionado. Significa que o legado da vovó Josefina vai muito além das terras. Significa que a bondade se multiplica, Helena completou. Uma pessoa ajuda outra que ajuda outra, e assim por diante. E naquele momento, naquela varanda cheia de amor, todos entenderam a verdadeira lição. O legado de Bernardo e Helena não estava nas terras que valiam milhões. Estava nos corações que transformaram, nas vidas que tocaram, no amor que plantaram e que continuaria florescendo por gerações. Rafael olhou para aquelas 3 pessoas que haviam se tornado sua família verdadeira. Bernardo, o professor que dedicou a vida educando. Helena, a assistente social que salvou centenas de famílias. Lucas e Marina, os netos que escolheram o caminho da bondade. E mesmo Camila, que no final mostrou que o amor é mais forte que qualquer doença. Vocês sabem o que eu aprendi com vocês? Rafael perguntou. O quê? Que riqueza verdadeira não se mede em dinheiro, mas em relacionamentos. Que família é quem escolhemos amar. Que nunca é tarde para perdoar. E que um simples gesto de bondade pode mudar o mundo. E você sabe o que nós aprendemos com você? Bernardo respondeu. Que as sementes que plantamos sempre voltam para nós de alguma forma. Plantamos amor na sua família quando você era criança. Esse amor cresceu em você. E quando precisamos, você nos devolveu esse amor multiplicado. É o ciclo da bondade, Helena disse. A gente planta sem esperar nada em troca, mas a vida sempre encontra um jeito de devolver. Cristina apareceu chamando para o jantar. Enquanto todos entravam, Rafael olhou uma última vez para a chuva lá fora e sorriu. Aquela tempestade que trouxe Bernardo e Helena até ele não foi uma coincidência. Foi o universo conspirando para reunir pessoas que precisavam umas das outras, para mostrar que mesmo nas noites mais escuras, mesmo quando achamos que estamos completamente sozinhos, sempre há esperança, sempre há pessoas boas, sempre há amor esperando para ser descoberto. E assim termina essa história. Uma história sobre um empresário solitário que encontrou uma família,
sobre 2 idosos que provaram que bondade nunca é em vão, sobre netos que escolheram o caminho certo, sobre uma filha que encontrou perdão mesmo depois da morte, sobre um genro que escolheu fazer o certo, e sobre todos nós que às vezes nos sentimos perdidos, sozinhos, esquecidos. Esta história é para lembrar que você não está sozinho, que sempre há alguém que se importa, que suas ações de bondade nunca são desperdiçadas, que família verdadeira é quem escolhe ficar ao seu lado. No centro Mariana Montenegro, uma última placa foi colocada na praça central. Dizia simplesmente: aqui vivem pessoas que aprenderam que a verdadeira riqueza está em amar sem esperar nada em troca, em perdoar sem julgar, em acolher sem discriminar. Aqui vivem pessoas que entenderam que somos todos uma família e que o amor plantado hoje é a colheita de amanhã. Rafael, Bernardo, Helena, Lucas, Marina, Eduardo, Júlia e Cristina formaram uma família não convencional, mas verdadeira, unidos não pelo sangue, mas pela escolha diária de se amarem, se apoiarem, se perdoarem. E essa escolha, essa decisão consciente de construir família baseada em amor ao invés de obrigação, foi o maior legado que deixaram, um legado que continua vivo em cada família acolhida no centro, em cada criança que aprende sobre bondade, em cada pessoa que escolhe amar ao invés de odiar. E você que chegou até o final dessa história, lembre-se, você também pode ser esse amor na vida de alguém. Você também pode escolher perdoar, acolher, amar. Você também pode fazer diferença, porque no final, não vamos ser lembrados pelo dinheiro que acumulamos ou pelos bens que possuímos. Vamos ser lembrados pelo amor que compartilhamos, pelas vidas que tocamos, pela bondade que espalhamos. Essa é a verdadeira riqueza. Essa é a herança que vale a pena deixar.